Olá, eu sou o Jorge Mussa, presidente da Comissão de Análise Econômica do Direito da OAB, e o podcast que você está prestes a ouvir é uma parceria com o GED, Grupo de Estudos de Direito e Economia da UNB-IDP. Seja bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito e Economia da UNB-IDP, que busca fomentar discussões sobre a temática do direito por uma análise econômica. Eu sou Fernanda Opperman, graduada em Direito pela Universidade de Brasília, pós-graduando em Infraestrutura e Regulação pela PUC de Minas e atuo como advogada em temas de direito regulatório. Eu sou Fernando Meneguin, professor de Economia no IDP, e neste nosso primeiro episódio do GED, a gente vai tratar de teoria dos jogos e sua aplicação à análise econômica do direito. Para tanto, a gente tem a honra aqui de contar com a presença de um dos maiores expoentes da área no Brasil, o professor Maurício Bugarin. Ele é PhD em Economia pela Universidade de Illinois. Ele é professor titular do Departamento de Economia na Universidade de Brasília. E o seu foco de estudo é teoria dos jogos e as aplicações à área de economia do setor público. O professor Maurício já desenvolveu vários pós-doutorados em diversas universidades conceituadas ao redor do mundo e regressou recentemente de Vanderbilt, nos Estados Unidos. O professor Maurício, ao longo da sua carreira, foi agraciado com inúmeros prêmios, vários prêmios do Tesouro Nacional de Finanças Públicas, e, mais direcionado à nossa área aqui, ele ganhou também 2 prêmios na área de análise econômica do direito, o prêmio Robert Kutter, em Law and Economics, e o prêmio Edgardo Buscaglia, também na análise empírica de Law and Economics. Muito obrigado, professor Maurício, por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo com a primeira questão, nossa primeira pergunta para desenvolver esse debate aqui. Professor Maurício, como que o senhor explicaria para a gente, para um leigo entender o que é a teoria dos jogos, como que a gente pode aplicá-la no dia a dia, principalmente na área de análise econômica do direito? Antes de começar, me permita agradecer o convite, é uma honra para mim participar desse evento. E falando de teoria dos jogos, talvez fosse bom usar as palavras do Prêmio Nobel de Economia de 2005, Robert Aumann, que define a teoria dos jogos como uma análise do comportamento de agentes cujas decisões afetam um ao outro. Ou seja, a teoria dos jogos estuda situações em que vários agentes tomam decisões, mas a consequência de uma decisão de um agente não depende apenas dele mesmo, mas também das decisões dos demais. Por exemplo, se eu sou um vendedor e escolho o preço de meu produto, eu posso vender bem rapidamente se meus concorrentes escolheram preços acima dos meus para seus produtos, ou ter muita dificuldade em vendê-lo caso meus concorrentes tenham escolhido preços abaixo do meu. Então, esse é só um exemplo, né? Como não basta a minha decisão, mas a decisão dos outros afeta fortemente o resultado dessa relação estratégica entre os agentes, né? A teoria dos jogos ela é útil pelo fato de que praticamente todas as decisões que tomamos se enquadram nessa situação. O benefício que obtemos não depende apenas de nossas decisões, mas também das decisões dos outros. Vejam, por exemplo, as eleições. Por mais que eu escolha um candidato, ele tem que ser escolhido pela maioria dos eleitores para vencer. Vai, por exemplo, nas relações internacionais, uma decisão, por exemplo, de gastar muito em defesa, segurança nacional, pode ser irrelevante se meus vizinhos ou os meus potenciais inimigos gastam pouco. Agora, ela pode ser extremamente importante se eu tenho um inimigo que está investindo muito em segurança, né? Até uma simples decisão de ir à praia, por exemplo, né? Se eu vou à praia, se eu decido ir à praia e grande parte de outras, um grande número de outras pessoas também decidir ir à praia, eu vou chegar num lugar muito cheio, o que vai ser muito desagradável para mim, especialmente em tempos de pandemia, né? Se, por outro lado, poucas pessoas decidirem ir lá, eu terei uma utilidade, que é a linguagem que a gente usa em economia, ou seja, um benefício, uma satisfação muito grande de aproveitar essa ida à praia. Então, em qualquer direção que a gente foque nosso olhar, a gente vai encontrar situações estratégicas dessa natureza. Até mesmo
uma coisa que tem a ver com estudo, né? Quando a gente decide fazer, ou quando a gente participa de um grupo que vai fazer um trabalho conjunto, a decisão de quanto cada membro deve se dedicar depende fortemente de quanto os demais vão se dedicar, né? Então, a gente percebe que essa natureza, essa relação de dependência nas decisões entre diferentes agentes é o que caracteriza a teoria dos jogos e que torna ela útil para entender como tomar melhores decisões, tentando antecipar ou prever as decisões dos demais. Muito bom, professor. Muito bom. Fernanda? Pois não. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o professor dividida em 3 partes. A primeira parte é: a teoria dos jogos pode ajudar no desenho dos corretos incentivos? E aí, em seguida, o Estado pode conseguir criar estratégias dominantes para um resultado desejado para a sociedade ou estratégias dominadas para ações que queremos evitar? Sim, a primeira grande contribuição à teoria dos jogos é nos fazer entender que entre as intenções e os resultados existe uma grande distância. Por exemplo, existem leis com intenções muito louváveis, mas que são dificilmente implantáveis ou mesmo ineficientes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Preocupados com os efeitos deletérios do uso elevado de sal na comida, em certo momento, os legisladores do Estado do Espírito Santo aprovaram uma lei que proibia o uso de saleiros nas mesas de bares e restaurantes. O que aconteceu? Imediatamente, soluções criativas foram desenvolvidas, como, por exemplo, pendurar os saleiros acima da mesa. Então, as pessoas tinham os saleiros pendurados, pegavam lá e usavam saleiros. Ou então, pendurar os pacotinhos de sal no pescoço do garçom, que, quando era solicitado, ia lá e entregava para as pessoas na mesa. E por que aconteceu isso? É simplesmente pelo fato de que a lei não mudou o interesse que as pessoas tinham no uso do sal. E também não mudou o interesse que os donos de bares e restaurantes tinham de satisfazer os seus clientes para poder vender. Então tem essa primeira contribuição de entender, olha, não basta a gente querer uma coisa, a gente precisa desenhar os incentivos corretamente. Então, o Estado, reconhecendo essa distância que existe entre intenção e resultado, ele pode agir no sentido de ajustar os incentivos, criar incentivos adequados ao bom comportamento dos cidadãos. Talvez a palavra-chave em inglês é sticks and carrots, que em português seriam bastões e cenouras. As cenouras representam a ideia de premiar o bom comportamento, e os bastões representam a ideia de punir o mau comportamento. Em geral, os dois lados dessa moeda de incentivos são necessários. Por exemplo, a Receita, por um lado, ela pune quem não paga seus impostos com multas. Esses são os sticks, os bastões. Por outro lado, ele estimula os consumidores a pedirem a nota fiscal, dando-lhes um retorno financeiro, que em Brasília, por exemplo, é a nota legal, que seriam os cards. E a ideia, então, é muito simples. Um mecanismo ele está bem desenhado se ele fizer com que os agentes espontaneamente tomem as decisões que o Estado gostaria que eles tomassem. Na linguagem de teoria dos jogos, o Estado consegue induzir um equilíbrio em que os jogadores, que são cidadãos, tomam as decisões que ele deseja que tomem. Em alguns casos, é possível fazer isso aí por meio de estratégias dominantes. Ou seja, uma situação em que cada jogador opta por tomar a decisão que o Estado deseja que ele tome, sem se preocupar com o que os outros vão fazer. Mas, em geral, os custos são muito elevados para induzir estratégias dominantes. O mais comum é a gente ter o que nós chamamos de equilíbrio de Nash, em que cada jogador antecipa as decisões dos outros e aí pensa assim: se os outros fizerem isso que eu estou achando que eles vão fazer mesmo, o melhor para mim é fazer isso. E aí cada um pensa assim, todos tomam a decisão ótima para eles, que, dada as decisões dos demais, e que é a decisão que vai na direção desejada pelo Estado.
Então, é isso que eu queria comentar. Com relação às decisões, às estratégias dominadas, o argumento é semelhante, né? Se eu conseguir criar incentivos para que, prevendo o que os outros vão fazer, o agente não escolha aquela estratégia dominada em um equilíbrio de Nash, então é assim que as coisas vão se mostrar na realidade, no equilíbrio. Legal, Maurício. Enfim, né, respondemos a incentivos e a matriz institucional importa, né? A análise econômica do direito pode ajudar muito para a gente conseguir entender melhor os incentivos que o ordenamento jurídico, que as decisões judiciais estão criando. E indo ainda nessa direção, Maurício, atualmente, principalmente por conta do Covid, a gente vê várias situações de riscos e incertezas nas políticas públicas. Várias intervenções estatais que têm que lidar com risco e incerteza. Como que a teoria dos jogos pode ajudar nessa modelagem, né? Você consegue ver a utilização da teoria dos jogos na formulação das políticas públicas para trabalhar com risco e incerteza? Sim, a modelagem que a teoria dos jogos usa é aquela de jogos com informação imperfeita e com informação incompleta. A informação imperfeita ocorre quando os jogadores não conseguem observar algum fenômeno relevante que não diz respeito a eles mesmos. Por exemplo, ao decidir onde ir de férias, o comportamento do tempo vai afetar fortemente a utilidade que um agente vai derivar das suas férias. Tirar férias no Pantanal hoje pode não ser tão prazeroso devido às queimadas, né? No entanto, no momento de decidir nossas férias, com antecedência, em geral de semanas, às vezes de meses, a gente não tem informação perfeita sobre como será o tempo no local no momento escolhido. Essa é uma situação típica de informação imperfeita. A informação incompleta ocorre quando o jogador não sabe ao certo quais são as características específicas de seu ou seus oponentes. Por exemplo, se eu for me envolver numa luta corporal com um oponente que não tem qualquer preparo físico, eu não preciso me preocupar muito em estar preparado fisicamente. Por outro lado, se o meu oponente for um hábil lutador, muito preparo é desejável de minha parte para não sofrer uma grande derrota, né? Ao observar uma pessoa, eu não sei se ele é um sedentário, por exemplo, ou se ele, na realidade, é faixa preta de karatê. Então, esse exemplo, naturalmente, não se aplica só a questões tão mundanas como essa, de uma briga, mas também a competição entre empresas, entre disputas entre países. Eu posso ser bem mais duro nas minhas negociações com um país que eu sei que ele tem uma certa inferioridade militar com relação a mim. Até por isso mesmo, os países escondem um pouco as suas grandes capacidades militares. E eles tentam dar a impressão que têm uma capacidade muito maior do que eles têm, justamente para facilitar ou melhorar um pouco sua capacidade de negociação. Haja visto a Coreia do Norte, por exemplo, né? Então, em muitas situações, o fato de eu não saber exatamente com quem eu estou lidando causa essa informação incompleta que vai afetar a minha decisão. Em presença de risco ou incerteza, o que é também, né, a situação mais comum do nosso dia a dia, a gente trabalha com o conceito de utilidade esperada, ou benefício esperada. Como eu comentei no início, o que um agente racional tenta fazer é conseguir o melhor resultado para ele de uma situação estratégica, tentando prever o que os outros vão fazer. O que acontece é que, se eu tenho informação incompleta ou imperfeita, eu tenho várias coisas que podem acontecer. E aí eu tenho que calcular uma utilidade esperada, usando as probabilidades de cada uma das situações ocorrerem, e aí tomar minha melhor decisão. Então, a teoria dos jogos, em presença de informação incompleta e imperfeita, ele segue a mesma ideia da situação de informação perfeita, mas o cálculo é um pouco mais sofisticado. Eu tenho que levar em consideração tudo que pode acontecer. Mas, mesmo assim, eu maximizo minha utilidade. E aí, uma coisa importante
é que toda análise é feita do ponto de vista ex ante, uma vez que eu não sei o que vai acontecer exatamente. Então, eu sei as possibilidades do que pode acontecer, construo minha função de utilidade esperada, maximizo essa função, encontra-se um equilíbrio de Nash, as pessoas jogam, e aí as incertezas são reveladas, né? A informação incompleta é revelada, e aí chega-se a um equilíbrio ex-post realizado. E o que é importante chamar a atenção é que, às vezes, a gente observa o equilíbrio ex-post e parece que foi muito ruim, parece que os jogadores jogaram muito mal. E aí a gente pode até pensar em punir, por exemplo, jogadores por uma perspectiva ex-post, quando, na realidade, eles agiram bem em uma perspectiva ex-ante. Então, um tema muito complexo agora, que está se discutindo muito, é se houve ou não abuso de alguns administradores públicos na compra de equipamentos para combate à pandemia. Tem alguns, que eu não quero nem citar, dá nojo até falar deles, que muito claramente foi corrupção, foi abuso, e eu acho um crime terrível no momento que a gente está passando. Mas outras pessoas podem ter, por exemplo, comprado equipamentos a preços mais elevados, dada a situação de dificuldade de encontrar equipamentos e de medo diante daquela pandemia que começava no país e cujas consequências ninguém sabia exatamente quais iam ser. Então, é possível que, naquele momento, a decisão tivesse sido ótima do ponto de vista de teoria dos jogos, porque as opções eram poucas, os preços eram altos mesmo, e o administrador queria assegurar o equipamento. Não estou dizendo que seja nem que não seja, porque as investigações vão dizer melhor que nós. Mas o importante é que, para se analisar o bom desenho de uma política pública, é importante se pensar nessa visão ex ante. E, agora, naturalmente, se já ex ante a política pública for mal desenhada, naturalmente o resultado vai ser muito ruim, ex post também. Certo? Excelente, Bom, deixa eu só comentar um exemplo disso aí, um aspecto dessa pergunta que também deve ser ressaltado, é esse aspecto dinâmico da política pública. Então, a gente desenha muito bem uma política pública com um certo objetivo, mas, ao longo do tempo, a gente precisa estar sempre revisando, levando em consideração o objetivo da política e as informações que vão se revelando, né? Essa informação incompleta que vai se tornando cada vez mais completa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma discussão que aconteceu e até hoje acontece na Europa e nos Estados Unidos. A gente sabe que a Europa, até por ter sofrido muito com as guerras, desenvolveu o que a gente chamou por um tempo o estado de bem-estar social. Esse estado tinha como objetivo proteger as pessoas dos riscos que ela enfrentava. Já os Estados Unidos, até por ter sido sempre uma nação vitoriosa, em que a guerra não chegou tão perto deles, tem uma postura muito menos de proteger os pobres ou as pessoas com dificuldades. O que acontece nos dois países? A gente observa que, historicamente, a taxa de desemprego é muito maior na Europa. E a pergunta que se faz, só para ter uma ideia, eu peguei um dado assim, de 1948 a 2020, a taxa média de desemprego nos Estados Unidos foi de 5,8%. Na Europa, de 2000 a 2020, foi o dado mais próximo que eu consegui, foi de 9,16%. Então, a gente percebe que o desemprego é bem maior na Europa. E a pergunta que se faz é o seguinte: se eu tenho uma proteção social muito grande, será que eu tenho tanto incentivo a não ficar desempregado do que se eu tenho uma proteção social bem reduzida? A resposta natural a isso aí é que não, né? A gente está mais seguro pelo Estado que nos protege, então a gente fica um pouco mais
a gente se arrisca um pouco mais a perder um emprego que a gente não gosta, porque sabe que vai ter essa proteção social, né? Então, eu chamo a atenção disso, porque é muito importante pensar nas políticas públicas, nos equilíbrios, nessa visão dinâmica, que significa que, muitas vezes, a gente deve manter o espírito da política pública, o espírito da lei, mas ajustá-la, justamente levando em consideração os novos incentivos que vão surgindo, para que a gente possa ser fiel ao espírito da lei. Eu acho que é Maurício, isso. Que aula. Maurício, agora vamos só debater um pouquinho algumas interações estratégicas e alguns institutos jurídicos. Fernanda, você pode fazer a próxima pergunta, por favor? Bom, professor Maurício, um dos exemplos mais recorrentes em teoria dos jogos é o dilema dos prisioneiros. E um dos institutos jurídicos mais comentados na atualidade tem sido a delação premiada. O que a gente gostaria de saber é se o senhor acredita que há uma relação entre eles e, em caso positivo, se o senhor poderia nos explicar um pouco sobre essa conexão. Posso sim. Bom, deixa eu começar explicando em poucas palavras os dilemas dos prisioneiros. Esse jogo ele se refere à seguinte situação. Um grupo de delinquentes, de criminosos, executa um crime, a investigação leva à detenção deles, mas as provas não são fortes o suficientes para incriminá-los. Então, os investigadores oferecem a possibilidade de algum dos investigados assumir o crime, esclarecer esse crime e, com isso, se beneficiar de uma redução de pena. E a gente encontra que, em equilíbrio, é uma estratégia dominante para cada criminoso confessar o crime, porque caso ele confesse, ele ganha o benefício da redução da pena. Caso ele não confesse e outro confesse, o outro ganha o benefício e ele pode ter sua pena até piorada, aumentada, pelo fato dele ter tentado obstruir a justiça. Naturalmente, há um claro paralelo dessa situação com a questão da delação premiada, né? Tem várias pessoas sendo investigadas. Se um dos investigados for o primeiro a fazer a delação, ou seja, trouxer evidências que permitam a culpabilização do grupo que agiu fora da lei, especialmente no que diz respeito à corrupção, né, que é o que tem chamado muito a nossa atenção ultimamente. Então, ele, por um lado, ele se beneficia disso, por outro lado, a investigação se beneficia desse instrumento. No entanto, é importante lembrar que pode haver um alto custo a esse investigado em fazer a delação premiada. A gente está olhando para o lado do benefício de reduzir sua pena, mas, por outro lado, é bem provável que essa pessoa, ou essa empresa, porque tem a versão para a empresa de delação premiada, que se chama o contrato de leniência, né? O Instituto da Leniência, ele naturalmente tem uma grande probabilidade dele ser punido pelos seus colegas, né? Os seus antigos comparsas, no futuro. Então, isso é um custo que, no modelo clássico de dilema do prisioneiro, não aparece muito claramente, mas que é muito claro numa situação de crime, e ainda mais de crime recorrente e de crime muito organizado, né? Então, é necessário, para que esse mecanismo funcione bem, que haja também uma espécie de punição, no caso público, para forçá-lo, para compensar a perspectiva de punição caso ele fique calado. E esse instrumento que o poder público tem é um instrumento da prisão temporária, que foi bastante usado na Lava Jato e que foi questionado naturalmente por aqueles que não têm interesse em que a Lava Jato prospere e que o combate à corrupção prospere no país, né? Mas, naturalmente, a prisão é uma coisa muito custosa
para os criminosos, especialmente os criminosos do colarinho branco, que são acostumados com ter muitas regalias e muito poder e nunca pensaram na possibilidade de ficar presos, né? Então, se a gente corta esse instrumento, diminui-se o interesse da delação premiada por parte de um criminoso, porque ele diz, olha, eu vou ter que ser solto mesmo. No Brasil, a gente conhece muito bem, o Supremo, infelizmente, agiu na direção de reforçar isso aí ao quebrar a regra de possibilidade de prisão com decisão em segunda instância. Então, no Brasil, a gente vai recorrendo, eles têm que me soltar mesmo, não podem me prender, eu vou ficar caladinho porque eu não enfrento a punição dos meus comparsas e a investigação não é esclarecida. Então, existe, sim, um paralelo, para tornar a análise mais curta, né, entre o direito dos prisioneiros e o instrumento da delação premiada, mas, como tudo no mundo real, as coisas são muito mais complexas do que no modelo simples. A gente tem que pensar nesses outros custos e de forma muito importante, pensando como um teorista dos jogos, como uma pessoa que pensa no comportamento estratégico, se a gente quer que o agente ajude na solução de um crime, ele tem que ter os incentivos para fazê-lo. E a gente não pode simplesmente abrir mão de certos mecanismos que estimulam, trazendo custos adicionais ao criminoso, que estimulam a delação e, com isso, a apuração dos fatos e a futura punição. É mais ou menos isso que eu queria falar sobre esse tema. Muito bom, Maurício. Que explicações didáticas. Bom, acho que a gente tinha muito mais para conversar aqui, mas acho que para o nosso primeiro podcast, o Maurício já conseguiu incentivar quem não conhecia a teoria dos jogos a estudar mais e quem já conhecia a ter mais interesse ainda e procurar nos livros e se especializar. Maurício, muito obrigado por todas essas explicações, por essa nossa conversa aqui. Tenho certeza que vai ser proveitosa para todos que nos ouvirem. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e eu queria só concluir com a minha experiência pessoal, mas também dos meus alunos, todas aquelas pessoas que têm contato com a teoria dos jogos ficam apaixonados por ela. Por aquilo que eu falei no início, ela reflete demais o nosso dia a dia, nossas relações com as pessoas, com as instituições, com tudo que ocorre, que se passa com a gente no nosso dia a dia. Então, é muito rico estudar a teoria dos jogos. E no que estiver ao meu alcance, eu estou à disposição para ajudá-los, para ajudar aqueles que têm interesse. Eu dou um curso, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e estou sempre acessível para falar mais de teoria dos jogos, que é o tema pelo qual tenho uma grande paixão eu mesmo. Muito obrigada, professor Maurício. E para você que gostou do nosso conteúdo, nós temos um LinkedIn, que é Grupo de Estudos em Direito e Economia, e no Instagram nós somos GED UNB tudo junto, e nós seguiremos postando mais conteúdos nessas duas plataformas.